alunos do sexto ano, aqui professor Jailson Ciências. Continuando nossos estudos, hoje, pessoal, nós vamos entrar no reino animal. Olha, nós já estudamos o reino Monera, que é o reino das bactérias, reino protista, onde nós temos os protozoários, e o reino fungi, dos fungos, e hoje nós vamos começar a estudar o reino animal. O reino animal ele é formado por vários filos, onde temos filos dos seres, começando com seres mais simples, até filos com seres de estrutura corporal mais complexa. E hoje nós vamos iniciar com os poríferos, que são os animais mais simples que existem no planeta Terra, certo? Vamos lá. Olha, o porífero também, pessoal, chamado popularmente de esponja, eles pertencem ao filo Porífera. Eles apresentam, a principal característica deles é o corpo coberto por poros, daí o nome porífero, corpo coberto por poros, né? Eles são aquáticos, sendo a grande maioria vivendo no mar. Existem pequenas espécies, mas existe de água doce, mas a maioria são aquáticos. São césseis, o que é isso aí? Eles vivem no fundo do mar, ou na água doce, no rio ou lagoa, né? Presos e imóveis, eles não se movimentam, né? Presos a rochas ou ao substrato, ao fundo, né? Apresentam diversas cores e tamanhos. Você está vendo bem um porífero. Existem poríferos de várias cores e tamanhos. E poríferos muito pequenos e poríferos muito grandes, certo? Outras características além das que eu falei, eles apresentam uma estrutura corporal muito simples, né? Uma estrutura corporal muito simples. Nessa estrutura corporal eles apresentam o quê? O corpo coberto por poros, uma cavidade interna chamada átrio e uma abertura por onde sai a água chamada de ósculo, né? Apresenta também alguns tipos de células. Entre essas células, pessoal, nós temos os porócitos, né? Células que deixam entrar água. Deixam entrar água dentro do porífero. Os coanócitos são células que têm flagelos. Eu vou já mostrar para vocês células que têm flagelos e que esses flagelos ficam todo o tempo movimentando, criando uma corrente de água, que eu vou já explicar mais ou menos como é que acontece. E também existe amebócitos, outro tipo de célula que está relacionada à reprodução do porífero, né? Vamos ver como é a estrutura. Olha, aqui é a estrutura de um porífero. Porócito, aqui por onde a água entra, ó, pelos poros. A água entra, essa água entra por aqui e cai no átrio. Aqui no átrio, e está bem aqui os coanócitos com os flagelos. Esse flagelo fica movimentando e cria uma corrente de água aqui. Depois que a água entra, cria uma corrente. E aqui, quando criando essa corrente, esses coanócitos, eles apanham o alimento, detritos que estão na água, para ele se alimentar. E a água mais limpa, sem esses detritos que ele se alimenta, sai por essa entrada, que é o ósculo. É assim que funciona o corpo, como funciona, né, o corpo do porífero. Como eu falei, a água entra pelos poros. Lá os coanócitos criam uma corrente, os flagelos batendo, criam uma corrente. E eles apanham esses detritos que estão na água, que servem como alimento. E a água sai pelo ósculo. Eles são chamados de animais filtradores por isso, porque entra água com detritos, esses detritos vão servir de alimento para o porífero e uma água mais limpa sai por cima pelo ósculo, sendo chamados de animais filtradores, porque de uma forma eles ajudam a filtrar a água. Certo? Olha, como os poríferos conseguem filtrar a água, as partículas do alimento presente na água,
eles são chamados de animais filtradores. No interior de todos os poríferos, uma cavidade que nós chamamos de átrio, onde a água fica até ser filtrada pelos coanócitos. Depois de filtrada, sai pelo ósculo, né? Antigamente, os poríferos, pessoal, eles eram utilizados como esponjas mesmo para banhar, limpar o corpo. Certas pessoas utilizavam muito isso aí antigamente. Hoje, nós já sabemos que tem aquelas esponjas sintéticas, o povo deixou de usar isso aí, mas antigamente usavam muito como mesmo esponja. Daí até o nome popular de esponjas, né? Eles utilizavam mesmo como esponja de banho para banhar. E nós encerramos por aqui, pessoal, e até a próxima aula.